Então, gente, boa noite. A gente vai começar a nossa aula falando sobre plano de desenvolvimento individual. Só lembrando que na aula anterior nós fizemos uma mostra de ferramentas, né, para autoconhecimento na carreira. Por que o autoconhecimento é importante para nossas decisões de carreira? Porque quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente consegue ter acesso, né, àquilo que dentro das nossas possibilidades e objetivos de carreira vai ser mais interessante ou não para a nossa vida. E aí, a gente vai estar conversando hoje sobre uma outra ferramenta, só que ela também, ela para ser construída, ela precisa ter um autoconhecimento bem significativo sobre nós. Por quê? Porque o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI, né, é uma ferramenta, né, bem interessante para traçar estratégias, tá? Eu não lembro se eu já disponibilizei no aluno online de vocês a ferramenta dos slides. E aí eu vou mostrar para vocês agora os slides para a gente acompanhar, tá certo? Só um minutinho que eu vou apresentar. Pronto. Então, assim, gente, ó. Vocês conseguem ver esse slide? Eu criei ele meio que uma gamificação, tá? Por que eu trouxe a analogia da gamificação? Acho que alguém aqui já deve ter jogado no Super Nintendo aquele jogo Super Mario, que ele ia passando por fases, por etapas. Cada fase tinha um desafio e ia dificultando cada vez mais. E existiam fases mais curtas, umas fases medianas e umas fases mais demoradas com desafios, né, extraordinários. Por que eu fiz essa analogia para pensar o plano de desenvolvimento individual? Porque, em geral, ele é justamente isso, cheio de desafios. Uns planos da gente são mais curtos, outros são mais demorados, e por aí vai. E aí, vocês estão conseguindo ter acesso aos slides? Me digam sim. Vocês estão conseguindo ver os meus slides? Ótimo. Eu vou voltar. Pronto. Então, assim. Opa. O que acontece? No plano de desenvolvimento individual, é uma ferramenta para aprimorar os conhecimentos, comportamentos e habilidades dos funcionários. E os seus pessoalmente, tá? Então, é uma ferramenta, é um instrumento para que eu possa melhorar, para que eu possa me desenvolver, como o próprio nome diz, né? E ele tem como objetivo alavancar a carreira profissional e suas competências. Então, é muito importante que a gente saiba que a gente precisa ter uma boa ferramenta, né? E com planos definidos. Por quê? Né? Uma das perguntas que eu criei aqui. Vocês acham que o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, ele é utilizado só pelas empresas? Por que eu faço essa pergunta? Porque algumas pessoas acham que PDI é um documento que é para ser dado por um profissional de RH, que é você, enquanto gestor de pessoas, que vai lá e vai ter esse instrumento, essa ferramenta, e você, enquanto gestor de RH, você gerente da empresa, você vai dizer para o funcionário o que é que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Isso é extremamente errado. Por quê? Porque o PDI ele precisa ser feito de forma conjunta. Então, ele é utilizado só pelas empresas? Não. Você pode fazer pessoalmente para alcançar seus próprios resultados e partir de um roteiro que determina ações para alcançar seus objetivos. Ou seja, o plano de desenvolvimento individual, gente, é uma ferramenta que você pode utilizar a qualquer momento de sua vida para traçar planos estratégicos para a sua vida familiar,
para a sua vida afetiva, para a sua vida profissional e por aí vai. Para a sua vida financeira. Então, o plano de desenvolvimento individual é uma ferramenta extremamente necessária nos dias atuais para a gente se planejar para alcançar nossos objetivos, tá certo? E essa é a primeira parte. E aí, como é que eu posso desenvolver um plano de desenvolvimento individual, né? Se for a empresa fazendo para o colaborador, ou seja, você é dono de uma empresa, você é gestor de RH, ou você é supervisor e gerente, que você tem que desenvolver um plano. Você precisa verificar se as expectativas do colaborador estão alinhadas com as da empresa, pois é um plano que deve ser desenvolvido de forma conjunta, ou seja, eu não posso dizer para o meu funcionário o que é que ele deve fazer. O funcionário precisa me dizer quais são os anseios dele, quais são os objetivos de vida dele. E aí, por isso que é uma ferramenta importante, porque eu não vou, né? Então, pensem comigo. A empresa que vocês trabalham hoje, a empresa que vocês querem ficar o resto da vida de vocês acham que a empresa, né, tem condições de dar base para tudo que vocês pensam de planejamento na carreira de vocês, na vida de vocês? Ou ela é apenas uma base? Na verdade, ela é uma barca, é um caminho para que você alcance os seus objetivos. Por exemplo, o meu trabalho hoje, eu trabalho porque o meu objetivo é ter dinheiro para pagar minha faculdade, para depois da faculdade eu ter isso, isso e aquilo, tá? Então, a faculdade é um plano para você adquirir o quê? Dinheiro, tá? E aí, se for você mesmo buscando esse plano de desenvolvimento, independente de empresa, você precisa ter clareza sobre seus objetivos de carreira. Ou seja, você precisa saber quais são as ferramentas, né, de autoconhecimento que você tem para identificar seus pontos fortes e pontos fracos. Essa é a grande questão do plano de desenvolvimento individual. Por isso, gente, que na aula anterior eu foquei tanto na gente fazer as ferramentas de autoconhecimento, porque a gente tem muita dúvida em como construir, né, nossos planos de vida, nosso plano de carreira, porque a gente não sabe o que é que a gente quer. A gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente não sabe quais são nossas competências. A gente não sabe o que é que eu tenho de tão forte, qual a minha melhor qualidade. A gente não sabe qual a nossa fraqueza emocional, profissional e por aí vai. Então, por isso que essas ferramentas nos auxiliam para a busca de resultado. Essa é a primeira base do plano de desenvolvimento individual. Ficou claro? E aí, posso continuar? Uma coisa que é importante que vocês saibam é a seguinte. A gente precisa definir nossos objetivos, ou seja, delimitar um objetivo específico e saber o porquê desse objetivo. Por exemplo, meu objetivo hoje é concluir a faculdade. Por que eu quero concluir essa faculdade? Ah, porque eu quero ter minha própria empresa, porque eu quero ser autônomo, porque eu quero passar em um concurso. Por que eu quero passar em um concurso? Por que eu quero ser autônomo? Ah, porque eu posso conduzir o meu próprio dinheiro, porque eu adoro lidar com gente, porque eu quero trabalhar numa empresa multinacional. O que é que você vai ganhar com aquilo que você quer conquistar? Porque não adianta, gente, você ter um objetivo. Ah, eu quero ter um carro. Por que que ter carro é um objetivo para muita gente? Ter casa própria é um objetivo para tanta gente. Pela estabilidade, pela comodidade de ter um carro e não precisar pegar mais transporte público, porque diminui o tempo, porque tem mais qualidade de vida. Ah, por que eu quero ter casa própria? Porque eu paro de dever, de pagar aluguel. Então, a gente pensa nos resultados que a gente espera ter quando alcança um objetivo, entendeu? Então, pensem comigo. Qual o objetivo que vocês pretendem alcançar? O que que eu vou ganhar com esse objetivo? O que é que eu quero ter a partir desse objetivo?
Porque, assim, a gente às vezes define objetivo de conquistar algo, seja uma formação, seja algo financeiro, seja um objeto, seja um serviço, mas a gente não sabe para que aquilo serve para a gente. Então, a gente precisa entender primeiro isso. E isso tem a ver, gente, com competência. E a gente só consegue entender quais os nossos objetivos, né, ou ter clareza se a gente consegue ou não alcançar os nossos objetivos, quando a gente consegue perceber as nossas competências. Qual a competência que eu preciso ter para alcançar esse objetivo? O que eu preciso me desenvolver para ter essa competência? Trabalho em equipe, liderança, falar em público. É o quê? É ser mais assertivo, é trabalhar melhor em equipe, é ter liderança. O que eu tenho que melhorar? E qual é a minha fortaleza? O que eu tenho de melhor? O que eu preciso me desenvolver? E isso a gente pode ter a partir das ferramentas de autoconhecimento que a gente viu na aula anterior. Vocês estão lembrados? A ferramenta gosto, não gosto, a pizza de estrutura da vida e a roda de competências. Aquelas 3 ferramentas, elas são bem interessantes para a gente pensar no nosso autoconhecimento, tá? Então, quem não fez ainda, façam, ela é bem interessante para a gente até refletir sobre as nossas possibilidades, nossos pontos fortes e pontos fracos. Tudo bem? Até aqui, gente, tá tranquilo? Podemos continuar? Dúvidas? Podemos continuar? Então, vamos lá. A aula, gente, vai ser a seguinte. Eu vou explanar o PDI geral, né? O que precisa, né? E as ferramentas. Então, foi isso que a gente viu até agora, como desenvolver. E aí, uma pergunta interessante, né? Qual a minha situação atual para isso, para que eu alcance esse objetivo? É preciso que eu identifique o meu perfil profissional. Como assim? Vocês estão vendo em recrutamento e seleção com o professor Daniel sobre os perfis comportamentais, os tipos de currículos. Vocês conseguem ver que alguns currículos se adequam ou não se adequam para determinadas empresas. Vocês, inclusive, conseguem ver que o perfil profissional de vocês, em algumas determinadas posições, não se adequam a vocês. Isso tem a ver com o perfil profissional. É aquilo que eu tenho possibilidade, é aquilo que eu não tenho. Então, é muito importante que eu analise cargos, analise funções, analise tarefas, que eu diga, eu não me vejo fazendo isso, eu me vejo fazendo aquilo. Né? Isso nos ajuda a ter uma análise sobre os meus pontos fracos e meus pontos fortes. Né? Ou seja, eu preciso primeiro sanar meus pontos fracos, eu preciso primeiro minimizar os efeitos dos meus pontos fracos para atingir meu objetivo, e eu preciso utilizar, né, potencializar os meus pontos fortes para que eles sejam, né, superiores aos meus pontos fracos, né? Porque não existe nada pior do que você trabalhar em uma empresa que ele sempre esteja pedindo aquilo que você menos gosta de fazer, tá? E isso tem a ver, gente, com o nosso perfil profissional. Eu lembro que uma determinada, eu trabalhava no RH, e eu não gostava de falar em público, mas eu falava, eu dava treinamento, eu falava em público, eu pegava o microfone e falava. E eu tinha um colega de trabalho que ela era excelente. Gente, ela era muito inteligente, ela planejava, ela fazia um plano de treinamento, ela era extremamente organizada, ela era uma excelente gestora de RH.
Porém, ela não podia pegar no microfone que ela tremia. E mudou a função dela para que ela fosse agora ministrante de treinamento. E ela simplesmente estancou. Por quê? Porque a nova função dela exigia que ela tivesse o tempo todo com o microfone, que ela tivesse o tempo todo tendo que facilitar grupos, e ela não gostava. Ela não sentia bem. Ela buscou fazer curso, buscou capacitação, só que ela chegou em determinado momento e disse, Larissa, eu preciso mudar de função. Eu não gosto de dar treinamento. Sempre que eu tenho que dar treinamento, eu começo a suar frio, eu não me sinto confortável, eu me sinto avaliada, isso não me faz bem. Então, eu preferiria que você me mudasse de função, porque eu não me sinto bem aqui. Então, isso é uma das questões que a gente precisa fazer uma análise dos nossos pontos fortes e pontos fracos. Porque senão, gente, a gente vai acabar sendo massacrado, tá? Pelo mercado. Ou a gente vai estar o tempo todo se frustrando. Isso faz muito mal. Isso traz muito adoecimento para a nossa vida, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Analisar nossos pontos fracos e fortes. E aí, depois que eu sei meus objetivos e como é que eu tenho que fazer, eu preciso ir para o plano de ação, que é o como, né? Ou seja, eu preciso determinar o plano de ação e fazer um planejamento bem detalhado. Alguém aqui consegue me dizer se anota numa agenda como vai ser o dia? Vocês conseguem me compartilhar comigo? Sim, eu anoto. Eu gosto de anotar tudo que eu vou fazer durante o dia e o que eu tenho para estudar. Maravilhoso. Porque isso é nossa rotina. Por isso que hoje é muito bem vendido os planners. Vocês já viram esses planners, que é bem bonito, tem diversos formatos, tem os planners profissionais, os pessoais. Esses planners, gente, são planejamentos, e hoje eles estão sendo bem falados, porque eles são para que a gente possa se planejar, né? Então, o planejamento ele é bem visto em qualquer lugar. E aí, é importante que a gente tenha um planejamento no nosso PDI, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente cria um PDI, né? Isso faz com que contribua com o comprometimento da pessoa e com a motivação para realizar tudo e chegar a um objetivo final. Porque quando eu faço um PDI para um funcionário meu, eu crio nele um comprometimento para que ele realize as tarefas que eu dei. Então, se o meu funcionário, eu preciso que ele aprenda a fazer ofício, eu preciso que ele aprenda a digitalizar documentos, eu crio metas e prazos. E eu digo, olha, até tal data eu quero que você faça isso. Ah, eu quero que o meu funcionário, ele consiga ter uma linguagem mais formal no trabalho, ele tem uma linguagem mais culta. Então, ele precisa participar de palestras, ele precisa ler mais, ele precisa participar de workshops, entendeu? Eu preciso propor para ele alguns desafios também, né? Não foque só em estudos, workshops e palestras. Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso. Por quê? Porque é importante que a gente coloque desafios para o profissional, tá? Para que ele possa se desenvolver. E aí, gente, todo plano de desenvolvimento individual, ela precisa ter metas, tá? Metas e prazos. Isso é extremamente importante, tá? Porque permite verificar se as ações propostas foram cumpridas no tempo determinado, né? Eu preciso estabelecer prazos e metas reais que serão possíveis dentro da rotina da pessoa. Então, vamos lá para vocês. Não adianta vocês dizerem que vou terminar a faculdade em 2020.2 se eu ainda estou no segundo semestre. Isso é totalmente surreal, porque vocês não têm condições, porque o sistema educacional é outro, e eu não posso mudar isso. Vocês precisam criar metas e prazos que são alcançáveis dentro da minha rotina. Eu não posso dizer que eu tenho que fazer palestras, que eu tenho que participar de workshops, se eu não tenho tempo. Se eu trabalho de manhã e de tarde e estudo à noite, que horas eu vou assistir essas palestras?
final de semana. Mas no final de semana eu tenho outras palestras para assistir. Eu não posso marcar um workshop na quarta-feira à noite porque eu tenho aula. Então, eu tenho que criar prazos e metas que sejam reais, né? Assim como ações. Então, nessa etapa do plano de desenvolvimento, é muito importante definir uma métrica. O que é métrica? Medida. Para monitorar a evolução, né, que eu vou ter em cada competência. Então, se eu defino que eu preciso melhorar minha competência de ser líder, eu preciso verificar como era o meu comportamento anterior quando eu liderava aquele meu grupo na escola. Se eu nem liderava, se eu deixava outras pessoas liderar. E agora, aqui na faculdade, no próximo trabalho que for passado em equipe, eu tenho que liderar. Eu tenho que dar tarefas, delegar funções para os meus colegas. Então, eu já sinto uma evolução no meu crescimento e meu plano de desenvolvimento. Entendeu? Então, todo PDI ele precisa ter metas e prazos. Aqui é a parte mais importante, tá? O que acontece? Aqui é um modelo de instrumento de plano de desenvolvimento individual, tá? Vocês todos estão vendo aqui ele. É elegível para vocês essa tela? Sim ou não? Todos conseguem ver essa tela perfeitamente? Todo plano de desenvolvimento individual, gente, ele precisa ter prazo, qual competência que eu desejo desenvolver, o que eu posso fazer para desenvolver, aqui é o plano de ação, quais os resultados eu esperar, em quanto tempo, prazo e meta, tá? É o prazo. Então, vamos lá. Todos estão acompanhando? Deixa eu só dar uma volta aqui no coisa para ver se está todo mundo acompanhando. Tudo certo aqui, gente? Posso continuar? Todos conseguem ver lá a tela quando eu volto? Tá tudo ok aqui? Pronto, e aí? Conseguiram? Tudo certo? Vamos lá, então. Ó, vamos lá para... Isso aqui é um plano, tá? Isso aqui, gente, é muito... Vocês precisam sair desta disciplina entendendo que é um plano de desenvolvimento individual e para que serve. Como eu devo fazer isso? Eu posso aplicar para um funcionário meu, em que ele seja meu subordinado, ou eu posso aplicar para mim mesmo, como um planejamento de minha vida, de minha carreira, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês pensem? Eles precisam ter objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Dependendo das suas competências que você deseja desenvolver, é importante que você tenha em mente qual o seu objetivo, qual a competência que eu quero melhorar. Vocês lembram das rodas de competência? Alguém aqui conseguiu fazer? Alguém aqui fez a roda de competência? Bruno fez, Vanessa fez, Iago fez, quem mais fez? Rayane. Boa, gente. A roda de competência é uma ferramenta bem legal para pensar no nosso autoconhecimento. Vamos lá. Ó. Boa, Luana. Ó, então vamos lá. Pensem naquela roda de competência, naquelas competências que vocês colocaram que tá menos pintado, que tá lá no 20, tá no 40, que estão bem menos pintado, né? Dentro da roda de competência, qual que eu tenho menos para desenvolver, né? E vocês vão colocar essas competências delegadas aqui. Qual que eu acho que eu vou desenvolver mais rápido? Qual que vai demorar um médio tempo? Qual vai demorar mais? É curto, médio e longo prazo. Eu queria que vocês pensassem nisso. Aqui eu vou trazer um exemplo, né? Eu quero desenvolver a competência de saber fazer planilhas.
tá? Essa é uma das competências que eu quero saber. Eu quero fazer planilhas no Excel, tá? O que é que eu posso fazer para desenvolver planilhas no Excel? Eu preciso começar um curso no Excel. Um curso no Excel tem online no YouTube, tem vários vídeos aulas ensinando como é que se faz planilha no Excel. Vocês concordam? O que eu posso fazer para desenvolver? Começar um curso. Quais os resultados que eu espero? Espero por saber fazer planilha. Eu preciso aplicar os meus conhecimentos no meu trabalho, porque vai melhorar o meu desempenho lá no trabalho. Então, eu saber fazer planilhas vai melhorar o meu desempenho no trabalho. E o que, eu tenho que fazer? Fazer um curso Excel. Em quanto tempo vocês acham que eu estarei desenvolvendo? Coloquei aqui que no máximo 3 meses. Mas dependendo do seu empenho, do seu tempo disponível, isso você faz em um mês, uma semana. Depende do tempo que você tem para praticar o Excel. Vocês entenderam? Gente, isso aqui é um exemplo de plano de desenvolvimento individual. É simples. É tranquilo vocês fazerem isso com... Eu queria que vocês experimentassem fazer um plano de desenvolvimento individual de vocês, com as competências que vocês querem desenvolver, tá? Alguém aqui gostaria de dar algum exemplo para que eu possa ir preenchendo e fazendo aqui para a gente tentar ver um plano? Imagine que a curto prazo é saber fazer planilhas. Me dê um exemplo de uma competência que vocês precisam desenvolver. Eu quero alguém que me dê um exemplo de uma competência. Boa, Bruno. Criatividade. Vamos pegar esse exemplo de Bruno, tá? Criatividade. Imagine que que a competência de criatividade, ela seja uma competência que eu possa desenvolver a médio prazo. Tudo é muito relativo quando a gente se fala sobre desenvolvimento de competência, porque vai depender da sua personalidade e da sua subjetividade. Então, vamos lá. A competência que eu quero desenvolver é criatividade, tá? Vou colocar aqui. Criatividade. Criatividade. O que eu posso fazer para desenvolver criatividade, gente? O que vocês sugerem para mim que seja interessante para desenvolver a criatividade? O que eu posso fazer para desenvolver minha criatividade? O que impulsa a gente a criar? Ler livros, boa. O que mais? O que vocês podem me sugerir? Nos atualizar constantemente, fazer mais cursos, buscar inovar, né? Então, vamos pensar aqui, o que eu posso fazer para me desenvolver? Ler. Eu acho que ler livros sobre inovação ajuda na criatividade. Então, o que eu posso fazer também? Eu posso participar. Eu posso dar. Vamos pensar agora num processo de desafio para ele, não só como ler livro ou participar de um workshop. Eu vou dar o desafio a ele fazer um plano novo, criar um método novo. Vou pensar aqui. Criar um plano novo de trabalho. Criar um plano novo de trabalho. Então, eu estou no meu trabalho e eu dou como desafio ao meu funcionário assim, olha, eu queria que a gente faz um trabalho dessa forma. Cria um novo método para desenvolvimento desse trabalho. Então, é um desafio que eu estou dando para ele.
Quais os resultados, Bruno, que tu espera alcançar sendo mais criativo? Me diz aí. O que a gente espera alcançar sendo mais criativo? Boa. Poder das soluções. Eu vou até copiar isso que tu colocou aqui. Poder das soluções que gerem mais resultados a curto prazo. Então, eu vou colocar aqui que gerem mais resultados para o negócio da empresa, né? Que gerem mais resultados. Que gerem mais resultados. Em quanto tempo eu posso fazer isso? Isso depende muito da pessoa. Mas como eu coloquei que ele era um objetivo a médio prazo, eu vou dar para ele uma média de 4 a 6 meses, tá bom? Então, em no máximo 6 meses. É o tempo que eu dou para o meu funcionário criar, né, um método novo e para que ele possa desenvolver o seu potencial criativo. Entenderam como é tranquilo fazer um plano de desenvolvimento individual, tanto para você como para o funcionário de vocês? Porque eu sugiro para ele algumas competências que eu vejo que ele pode desenvolver, mas ele também pode me dizer o que é que ele quer desenvolver, tá? O que é que ele precisa se desenvolver, aonde ele quer chegar. Porque os objetivos, eles precisam ter afinidade, tá bom? Tranquilo, gente, nesse plano de desenvolvimento individual, vocês conseguiram entender de forma objetiva como faz um plano de desenvolvimento individual? Sim ou não? Tá tranquilo? Podemos continuar? Isso é o que a gente precisa entender. Como criar um plano de desenvolvimento individual. Esse modelo que está aqui já está no aluno online, no aluno online não, perdão, no Moodle para vocês, tá certo? Então, vocês têm acesso tranquilamente nesse Moodle lá. E a longo prazo, vocês podem pensar em uma competência que seja mais difícil de ser feita, né, de ser desenvolvida. E aí eu digo para vocês que, por exemplo, existe para mim uma competência que é muito difícil de ser desenvolvida, para você pode ser muito fácil, entendeu? Eu diria que para mim saber fazer planilhas de fato é a curto prazo e criatividade para mim eu acho que eu demoraria mais. Depende muito de cada pessoa o desenvolvimento de competências, por isso que ele é individual, tá certo? Então podemos seguir, né? Vocês acham que esse PDI tem algum custo? Qual custo vocês acham que um PDI leva? Qual custo, em média, vocês acham que um PDI tem para ser realizado? Por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque a gente acha que construir um plano de desenvolvimento, ele não vai nos custar nada. E sempre tem um custo, tá? Mas esse custo vai depender do seu plano e do quanto você está disposto a investir, tá? Então, Bruno, quanto tu quer gastar com o teu plano de desenvolvimento individual? Bruno diz assim, eu não quero gastar nada. Tá, então a gente vai ter que pensar em estratégias que não custem nada para ele financeiramente. Mas o custo sempre vai ter, que é o custo do tempo, tá? Quanto eu estou disposto a investir de tempo na realização dos meus objetivos? Porque a gente vê, gente, hoje em dia, muitas pessoas querendo alcançar seus objetivos, mas não se esforçarem para tal. É só vocês terem uma ideia, nesse contexto, né, avassalador que nós estamos vivendo com a Covid-19,
nós percebemos o quanto tem alunos empenhados para aprender, né, se esforçando para conseguir compreender essas novas metodologias de ensino, para não se atrasar, para alcançar seu diploma, e outros que simplesmente dizem assim, que se explodam, eu não estou nem aí, eu vou voltar de férias, eu não vou nem pensar em aprender nada, a faculdade que se vire depois. Tudo tem a ver com o seu objetivo, com o seu comprometimento. Então, eu percebo muito que as pessoas, quando elas pensam no seu plano de desenvolvimento de vida, elas precisam compreender que sempre vai ter algum custo, ou financeiro, ou de tempo, ou sempre de tempo, e em algum momento, quanto eu estou disposto a investir na minha vida profissional para atingir os meus sonhos, entendeu? Então, essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção no desenvolvimento de carreira, porque as pessoas acham que não precisa investir nada, que tudo vai cair na minha mão e que vai ser tudo tranquilo e tudo muito, muito legal, tá? Então, todo PDI tem algum custo, seja de tempo ou de dinheiro, porque tudo depende do quanto eu estou disposto a investir naquilo que eu quero alcançar, no meu objetivo de carreira, tá bom? Quais os benefícios do PDI para a empresa, né? Para a empresa, porque impulsiona a carreira dos profissionais lá dentro, né? As pessoas se sentem mais valorizadas, porque elas são motivadas a terem um desenvolvimento profissional, e hoje é uma das coisas que mais os funcionários querem. É só você perceber, né, e eu acho que isso é uma das discussões que vocês devem estar tendo com a professora Silvia, sobre plano de carreira, plano de cargos e salários. O quanto as pessoas querem hoje trabalhar em empresas que deem para ela visibilidade de carreira, de cargos, de estabilidade. Outra coisa é pensar que, quando uma empresa trabalha com PDI, ela oferece um direcionamento. Olha, aqui é o lugar que você está, você começou como aprendiz e você pode ser o futuro CEO daqui. Um exemplo dessas empresas que trabalham com PDI é os grandes bancos. As instituições bancárias, elas sempre trabalham com planos de desenvolvimento individual, planos de aprendizagem, trilhas de aprendizagem, como chama. Porque ela oferece direcionamento e proporciona aos funcionários um autoconhecimento. O que é que ele é bom, o que é que ele não é bom, o que é que ele precisa melhorar, o que não precisa melhorar. E isso, gente, é um diferencial competitivo no mercado. Empresas que têm plano de desenvolvimento individual como seu plano estratégico, eu vou ficar com meus olhos brilhando para essa empresa. Eu, enquanto profissional bom, tá? Porque um profissional mediano, ele nem liga se uma empresa tem PDI ou não tem. Agora, o bom profissional, o melhor profissional, ele vai procurar uma empresa que dê para ele garantias de crescimento, tá? Então, isso faz com que as empresas sejam diferenciadas no mercado de trabalho, tá bom? Dúvidas? Algum questionamento? Algo a dizer sobre essa aula de hoje? Em linhas gerais, como foi para vocês? Como está sendo? Estão conseguindo baixar os slides? Me digam aí como está sendo para vocês. Eu fiz um resumão de forma breve, como é um plano de desenvolvimento individual, o que é que a gente espera alcançar, como não é. Tá tranquilo para vocês essa forma de aprendizado? Eu vou deixar gravado, tá? Dúvida, gente? Vou ficar aqui até para a gente tirar todas as dúvidas que forem, né, necessárias. Tudo tranquilo, Iago? Gente, então assim, ó, essa foi nossa aula de hoje, né? Ela está sendo mais breve, porque eu vou disponibilizar ela online para vocês. No dia que vocês tiverem qualquer dúvida, acessem ela novamente.
Se tiverem qualquer dúvida, me procurem. Quarta-feira, nós vamos iniciar a aula falando sobre o projeto integrador. Eu acredito que a professora Márcia tenha falado para vocês. Eu queria saber de vocês agora, para eu me preparar para a próxima aula, como é que está sendo as empresas de vocês. Que bom, Luana. Vocês já pensaram nas empresas? Até em que lugar vocês estão no projeto integrador, que é da disciplina da professora Joyce, que é o trabalho que vocês estão realizando? Me deem um feedback de como é que está sendo, em que momento da aula vocês estão, da aula não, do projeto vocês estão. Qual a empresa que vocês estão trabalhando e o que vocês fizeram até agora sobre o projeto integrador? Me digam aí. Cada um fale um pouquinho, ou pode ligar o microfone, compartilhar. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Assim, até o momento, a minha equipe fez o Canvas, como a Joyce Paixão, viu? Passou. A Nath Water, eu acho que é assim que pronuncia, não sei. E ela deixou agora para a gente resolver umas problemáticas, ligando com todas as disciplinas que a gente está vendo. Qual é a problemática? A problemática é que... Vai, só um minuto, eu vou olhar aqui. Tá. Vocês podem falar para mim qual a primeira problemática que ela passou? A problemática número 2, no caso. Que é considerando que o seu negócio tem como principal recurso as pessoas para a geração de vantagem competitiva, seu desafio será apontar quais ferramentas ou estratégias relativas aos subsistemas que te ajudará a desenvolver os melhores talentos de sua empresa. Pronto, falando sobre ferramentas, né? Boa. Então, assim, na próxima semana, na próxima semana não, na próxima quarta-feira, eu vou iniciar nossa aula falando sobre essas problemáticas relacionadas à nossa disciplina, tá? Como a nossa disciplina de gestão de carreira, como o conteúdo de gestão de carreira pode auxiliar, né, no desenvolvimento de talentos, tá bom? Essa é a nossa estratégia para a próxima aula. Então, eu queria que vocês também compartilhassem o que vocês estão pensando, qual é o tipo de empresa que vocês estão trabalhando, para que eu possa auxiliar vocês nessa construção dessa problemática, tá bom? Podemos encerrar nossa aula hoje? Sim? Querem falar um pouco mais sobre alguma dúvida que vocês estão tendo sobre o conteúdo? Que bom que o conteúdo está tranquilo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, a gente vai trocando informação. Eu quero agradecer infinitamente, né, a vocês sobre tudo que vocês estão fazendo, as estratégias que vocês estão utilizando para estarem aprendendo, tá? Juntos comigo. Então, muito obrigada. Beijinho e até quarta, tá?
Fiquem bem guardados, porque a gente precisa nos unir nessa tarefa, tá? Para que a gente volte logo, logo a nos encontrar nas salas de aula, tá? Beijo, boa noite, durmam bem. Até mais.